Jesus, nasceu o Rei Jesus, nasceu o Rei Jesus. Venceu a morte, a dor, baniu a maldição. As bênçãos vêm do Redentor. Enche a profusão, enche a profusão. Oh, sim, enche a profusão. Cristo governa com amor. Os povos provarão que é justo e bom o Salvador. E lhe obedecerão, sim, todos lhe obedecerão. E lhe obedecerão, sim, todos lhe obedecerão. Cantai que o Salvador chegou, acolha a terra o Rei. Ó vós nações, a Ele só. Contentes vos rendei, contentes vos rendei. Ó, sim, contentes vos rendei. Ao mundo as novas proclamai, que já raiou a luz. Ó terra e mar e céus cantar. Nasceu o Rei Jesus, nasceu o Rei Jesus, nasceu o Rei Jesus. Ele venceu a morte, a dor, baniu a maldição. As bênçãos vêm do Redentor. Enche a profusão, enche a profusão. Oh, sim, enche a profusão. Cristo governa com amor. Os povos provarão Que é justo e bom o Salvador.
Jesus, nasceu o Rei Jesus, nasceu, nasceu o Rei Jesus. Ele venceu a morte, a dor, baniu a maldição. As bênçãos vêm do Redentor. Enreja a profusão, enreja a profusão. Oh, sim, enreja a profusão. Cristo governa com amor, os povos provarão Que é justo e bom o Salvador. E lhe obedecerão, sim, todos. Boa noite. Mas tá muito fraquinho isso. Boa noite aí. Boa noite. Agora melhorou. É muito bom, né? A gente poder estar aqui. E se estamos aqui nessa noite, é porque Deus tem nos dado vida. Tem nos dado mais um dia, né, de vida. E na palavra do Senhor diz, né? Quem poderá acrescentar um dia a mais de vida? Né? Eu falo um dia, uma hora, alguns segundos de vida para mim e para você, a não ser Ele. Então, se eu e você estamos aqui, é porque o Senhor tem cuidado de nós. É porque o Senhor tem nos abençoado e tem nos dado vida, né? E tem nos dado saúde, né? Para a gente poder estar aqui. E somos muito gratos a Ele. E se estamos aqui nessa noite é para louvar e agradecer o nome dEle também, né? E agradecer por tudo que Ele tem feito por nós. Para você que está em casa aí, né? Tenho certeza que Deus tem cuidado de vocês também. Tem dado vida, tem dado saúde, tem suprido as suas necessidades a ponto de você ter internet em casa e poder se conectar aí e estar acompanhando o culto online, né? Então, somos muito abençoados. Tenho certeza que você aí também está sendo abençoado por Deus, né, pelo Todo-Poderoso. E é um Deus que nos conhece pelo nome. É um Deus que sabe toda e qualquer necessidade que eu e você também estar sentindo. Mesmo antes de eu pronunciar, Ele já sabe. Mas é um Deus que nos ama, que quer, mais do que tudo, ter relacionamento comigo e com você. E é por isso que estamos aqui nessa noite. Queria convidar você a ficar em pé. A gente está começando com uma palavra de oração. Assim já chama um grupo de louvor também para estar pegando aqui os seus lugares. Senhor, nós te louvamos e agradecemos por essa noite. Agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Agradecemos pela saúde. O Senhor tem nos dado vida. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem estado nos nossos lares, tem nos protegido, Pai. E estamos aqui nessa noite para louvar e agradecer o Seu nome. E agradecer, né, pelas bênçãos derramadas. E queremos entoar um louvor a Ti. E que o Senhor receba como uma forma de gratidão e amor a Ti, Senhor. E coloco nas Tuas mãos este culto. Sabemos que o Senhor está aqui. E coloco nas Tuas mãos e tudo aqui seja para a honra e glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Queria ler uma passagem para vocês. É uma passagem bem conhecida. E estamos aí entrando no espírito de Natal. Um Natal um pouco diferente daquilo que já vivemos, né? Então, as coisas andam meio diferentes, né? Estamos nos adaptando, aprendendo a viver nesse novo ritmo, nessa nova fase. Mas, se falando de Natal, né, devemos pensar no verdadeiro motivo. E todos os anos nós falamos, né? O verdadeiro motivo do Natal, o verdadeiro motivo do Natal. Não deixar com que a mídia, com que a sociedade coloque coisas na nossa cabeça, né? Porque o pessoal prega aí que é o comércio, né? É a data para vender. Mas é muito, não tem nada a ver com o comércio, na verdade.
É muito além disso. É algo que transformou a minha vida e tenho certeza que tem transformado a sua vida, que é o nascimento de Jesus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Lucas 2, versículo 8. Queria estar falando sobre, aqui vai falar sobre o nascimento de Jesus, né? Então lá em Lucas 2, 8 diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Ficaram aterrorizados, mas o anjo do Senhor lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto lhe servirá de sinal, e encontrarão um bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. E de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o favor. Quando os anjos deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava as coisas e sobre elas refletia em seu coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto ou ouvido, como lhes fora dito. Então, que experiência esses pastores tiveram, né, de ver, né, o exército, né, no celestial, de ter contato com um anjo. Primeiro tiveram medo e depois viram que era uma boa notícia. E essa notícia era para todo o povo, é para mim e para você. Se estamos aqui, é porque um dia essa história aqui foi verdade. Jesus nasceu, né, viveu nessa terra, morreu em meu favor e seu favor, e é por isso que estamos aqui. E eu queria convidar você a fazer a mesma coisa que os pastores fizeram na volta para casa, ou para a volta para onde eles estavam, né? E eles voltaram louvando, né, e glorificando a Deus por tudo que eles tinham visto e ouvido. E eu queria convidar você a louvar esse Deus que enviou o seu Filho, né, que fez com que ele viesse, nascesse aqui nessa terra, que despisse da sua glória por mim e por você.
próxima música que a gente vai estar cantando a música fala assim: falai pelas montanhas, os montes em todo lugar, falai pelas montanhas que Cristo já nasceu. E no texto que acabei de ler, ali contava que os pastores saíram contando para as pessoas, né, o que tinham ouvido e visto acontecer. Eu e você não tivemos este privilégio, mas eu e você temos o privilégio de sentir a transformação que só Jesus pode fazer na nossa vida. E eu e você podemos falar pelas montanhas, os montes em todo lugar, seja em Almirante Tamandaré, no Barreirinha, Curitiba, São José, Colombo, aonde quer que eu esteja. Eu posso falar que Cristo já nasceu e morreu pelos meus pecados, amém? Fala pelas montanhas, que Cristo já nasceu.
me salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. E como falei para vocês, né, no começo, é somente Ele que é capaz de mudar a vida de uma pessoa. Tenho a pessoa que está mexendo na câmera agora ali, né? É um grande amigo meu aí, é o Tico. E foi algum tempo de investimento nosso, dos meus pais, da Rose e o Adão, da minha família, enfim, ali, tipo, a gente investindo na vida, né, do Tico e da Lidiane, da família deles. E foi suado, mas muito gratificante. E enquanto não chegou, tem o Murilo, a Marina, né? E enquanto não chegou o tempo em que o Espírito Santo tocou no coração deles, nada que nós fizéssemos poderia mudar. Deus nos deu o privilégio de poder participar, né? E a gente é muito grato, né, por poder participar da obra que Deus e que Cristo tem feito na vida deles. E é tão gostoso ver a transformação. Eu e o Tico trabalhamos juntos, né? De vez em quando a gente sai trabalhando junto e a gente conversa muito. E nas nossas conversas, né, dentro da van, dentro do caminhão, sempre é sobre como era a vida do Tico e da Lidiane antes de Cristo e depois de Cristo. E isso não foi uma transformação que eu fiz, nem que a Pamela fez, ou meu pai, minha mãe, a Rose, ou algum discipulado, algum curso que fez. É só Jesus Cristo para transformar a vida de uma pessoa, para converter aquele coração. Ele nos dá o privilégio de participar, Ele nos dá o privilégio de poder anunciar, de proclamar, de falar pelas montanhas, e as pessoas, né, se converterem a Ele. É o Espírito Santo que toca e Cristo transforma. E a próxima música que vamos cantar agora, fala justamente disso. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o
seu Filho para morrer em nosso lugar. Ele veio, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou. E o Senhor deixou o Espírito Santo, o Consolador, que nos ajuda, nos orienta. Mas através de Jesus Cristo, pudemos transformar o nosso viver. E como é diferente o coração de quem Cristo habita. E como é feliz a pessoa que tem Cristo no seu coração e como centro na sua vontade, Senhor. E louvamos e agradecemos pelo nascimento de Jesus. E que possamos proclamar, Pai, esse Cristo que conhecemos e essa transformação que só vem do Senhor, para aquelas pessoas que nos conhecem, que nos rodeiam, Pai, que a gente possa ser uma testemunha viva do Senhor aqui nessa terra. Em nome de Jesus, amém. Podemos nos assentar? Na quarta-feira nós vamos ter o dia da oração. Então, vamos começar cedinho. 7 horas da manhã aqui na igreja. A gente vai estar se reunindo aí para estar orando ao Senhor. Se você está trabalhando aí, né? Você pode vir. Pode dar uma passadinha aqui, orar conosco. Às 2 horas da tarde, então às 14 horas, também aqui no templo a gente vai estar se reunindo e orando ao Senhor também. E às 20 horas, daí o culto normal, né? Como temos feito toda quarta-feira, né? Então você pode também estar vindo participar. Se você quiser vir às 7, às 2 e às 8, maravilha, muito bom. Se você não pode vir nem às 7, nem às, né, ou num desses horários, você também pode estar enviando os seus pedidos aí no grupo, lá da igreja, nas mídias sociais aí da igreja. Você pode estar enviando os seus pedidos e a gente vai estar orando, pedindo, agradecendo, né, e estando aqui mais intimamente ligado ao Senhor em oração. E contamos, né, com a presença de vocês. Se não presente aqui também, às vezes não é possível, mas indo ao trabalho, coloque um lembrete lá no seu celular, né, que vai ter esse dia, e contamos aí com a presença e a participação de todos. Queria chamar o Alisson aqui também para estar. O Alisson vai dar um aviso. Alô? Ui, que isso? Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre você, amém? O aviso é o seguinte, dia 12, semana que vem, e dia 13, o Ministério de Jovens, juntamente com o casal abençoado que tem nos ajudado, que tem nos abençoado também, nós vamos estar fazendo um hambúrguer aqui na igreja. Qual é o objetivo desse hambúrguer? Nós levantamos recursos justamente para a nossa igreja. Mas não vai ser qualquer tipo de hambúrguer. Vocês sabem que aqui o negócio é diferente. Ele é diferente. Vai ser o hambúrguer, como vocês estão conhecendo já há muito tempo, o tal do hambúrguer gourmet. Hoje tudo é gourmet. Hambúrguer gourmet, pizza gourmet, pão com banha gourmet, tudo é gourmet. Então aqui vai ser gourmet também, só que vai ser um gourmet abençoado, tá? Então você vai, no final do culto, você vai estar podendo falar com a irmã Cristiane, que é a esposa Cris, e você vai poder fazer a sua reserva do seu hambúrguer. E lá nós temos 4 tipos de hambúrguer. Você vai ver lá o cardápio com ela depois, mas eu vou adiantar aqui para você. Nós temos o hambúrguer firme e forte, nós temos o hambúrguer mas não é possível, nós temos o hambúrguer boa, 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 e nós temos o hambúrguer sustância, né? Então você vai poder escolher ali dentre os sabores, né, no cardápio o seu que você vai levar para casa.
E a coisa boa, tá, meus irmãos? Nós tivemos uma sessão de degustação aqui com a equipe. Eu estava falando com a Pamela no começo do culto, né? Degustação, geralmente, quando você vai degustar, você pega um pedacinho. Teve um piá que na degustação ele comeu 4 hambúrgueres. Para você ver como o negócio é bom. E é hambúrguer de 120 gramas, tá, meus irmãos? Não é aquele hambúrguer da Sadia que você compra aí no mercado, não. É um hambúrguer de 120 gramas, feito na churrasqueira. É outra coisa, é outro nível. E para ajudar e para abençoar a nossa igreja, o reino de Deus. Então, no final do culto, você pode estar ali pegando mais algumas informações. Nós vamos funcionar no sistema drive-thru, tá? No sábado, que é dia 12, nós vamos estar atendendo aqui na igreja das 6 às 8 da noite, tá? Das 18 horas às 20 horas, tá bom? Então, se você reservar e preferir passar aqui na igreja para ver como está sendo feito, dar aquela checada, dar aquela conversada com os irmãos, você será muito bem-vindo. Então, das 18 às 20, nós estaremos atendendo aqui no sábado, que é dia 12. E no dia 13, que é domingo, nós vamos estar servindo o hambúrguer no final do culto. Tá? Então, você vai poder pegar ele também ali no final do culto, no domingo. Compra no sábado e compra no domingo, não tem problema, você vai abençoar a gente, abençoar a igreja e vai ser muito bom, você não vai sair perdendo não, tá? Então, esse é o recado, hambúrguer, dia 12, dia 13, mais informações para reservar o seu. Na reserva você não precisa pagar, tá? Agora, paga só quando você for retirar o seu lanche, mas eu peço que, por gentileza, se você tem o desejo de ajudar, você faça sua reserva já hoje ali com a Cris. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Beleza? Vamos guardar um pouquinho mais, né? Aí, comprando aí esses hambúrgueres aí, você pode abençoar a vida aí do pessoal aí. Também, né, encher sua barriga aí, tá certo? As crianças podem subir lá para sua classinha dominical. E eu queria chamar o Alisson de novo aqui na frente. Não sei porque você foi lá, mas enfim, queria chamar o Alisson novamente, que vai estar trazendo a palavra. Vamos orar mais uma vez. Queria convidar você a fechar seu olho. Senhor, nós te agradecemos, né, que sabemos que o Senhor está aqui e queremos ouvir a tua palavra, Senhor. Fala através do Alisson aquilo que o Senhor preparou para nós essa noite e tira, Pai, toda e qualquer coisa que possa roubar a nossa atenção daquilo que o Senhor preparou para nós. Então, usa, Senhor, a vida do Alisson, fala através dele, Senhor, aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, derrama das suas bênçãos sobre a vida dele. Amém. Muito bem, irmãos. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 7. Carta aos Hebreus, capítulo 7. A carta aos Hebreus é uma carta muito interessante e muito intrigante, porque nós não sabemos quem é o autor dessa carta, não sabemos quem foi que escreveu essa carta.
Alguns teólogos vão dizer que o autor da carta aos Hebreus é o Paulo. Outros vão dizer que é Barnabé. E uma outra corrente vai dizer que é Apolo, um dos autores da carta aos Hebreus. Mas ainda que nós não sabemos quem é o autor, nós sabemos que ela foi inspirada pelo nosso Deus, porque é uma carta maravilhosa, uma carta incrível, uma carta que nos abençoa e nos edifica de uma maneira muito especial. É uma carta que exige que, ao lê-la, nós nós tenhamos um conhecimento prévio do Antigo Testamento, porque o público geral em que a carta foi escrita, ao qual o autor quer falar e quer argumentar, é um público judeu. Então é necessário um conhecimento da tradição judaica, do Antigo Testamento, mais precisamente da famosa Torá, que são os primeiros cinco livros da Bíblia, para que você possa entender um pouco mais a respeito da carta aos Hebreus. E quando você lê a carta toda, você consegue identificar qual é a intenção do autor desta carta. Porque o público-alvo era um público que vivia muito baseado nas tradições, numa religiosidade, nos ritos. E o autor aos Hebreus, ele vai dizer que Jesus é superior a tudo isso. Jesus é superior aos anjos. Jesus é superior a Moisés. Jesus é superior ao tabernáculo. Jesus é superior aos patriarcas. Então o autor aos Hebreus, a carta de Hebreus, vai argumentar e vai exaltar a superioridade, a supremacia de Cristo. Isso é maravilhoso, porque em algumas tradições, em algumas seitas e heresias, eu já disse isso, o pastor Joel também já disse isso em suas pregações, a principal característica de seita e heresia é falar que Jesus não é Deus. Essa é a principal característica de uma seita, de uma heresia. Não crer que Jesus é o próprio Deus. E o autor aos Hebreus vai justamente evidenciar, por meio da história, da tradição do Antigo Testamento, que Jesus sempre existiu e que Jesus é o próprio Deus, está acima de toda a tradição, de qualquer personagem que já existiu por essa terra. E o texto o qual nós vamos meditar nesta noite é o capítulo 7. E vamos meditar ali a partir do versículo 22 até o versículo 28, aonde o autor vai, do capítulo 7 ao capítulo 10, ele vai tecer um raciocínio dizendo que Jesus é o sumo sacerdote. Isso ele vai fazer do capítulo 7 ao capítulo 10. E nós vamos ler esse trecho, capítulo 7, versículo 22 ao versículo 28, onde justamente o autor vai detalhar sobre a grandeza do sacerdócio de Cristo. Cristo como sumo sacerdote. O que fazia um sacerdote? Um sacerdote, ele representava o povo. E dentre as suas várias atividades, eles tinham duas de muita importância. Uma delas era ler a lei, os mandamentos. E a segunda, a principal e mais importante, era representar o povo diante de Deus e oferecer os sacrifícios pelos seus próprios pecados e pelo pecado do povo. E como o sacerdote fazia isso?
tinha um ritual de purificação em que o sacerdote passava e ele sozinho entrava no tabernáculo, entrava no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, e ali ele oferecia o sacrifício pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Enquanto isso, o povo aguardava no átrio, que era um pátio, fora do tabernáculo. Essa era a principal função do sacerdote: representar o povo diante da presença de Deus. Porque lá no Santo dos Santos é onde se manifestava a presença de Deus. Essa era a função, o ofício do sumo sacerdote. E o livro de Hebreus vai trabalhar Jesus como esse sumo sacerdote, o único sumo sacerdote, perfeito, completo, que ofereceu o mais excelente sacrifício na presença de Deus. Vamos ler então esse trecho da palavra de Deus, Hebreus 7, a partir do versículo 22 até o versículo 28. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam. Por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive para sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, pois a lei constituiu sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. E então, no capítulo 7 até o capítulo 10, a forma como o autor da carta aos Hebreus vai estabelecer para evidenciar a grandeza, a supremacia, a superioridade de Cristo, ele vai estabelecer uma comparação entre os sacerdotes do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, que é algo que o autor de Hebreus vai desenvolver a partir do capítulo 8, a respeito da Antiga e da Nova Aliança. Mas ele vai fazer essa comparação, então, entre os sacerdotes da Antiga Aliança e o grande sumo sacerdote Jesus Cristo. Vamos, então, aqui aprender um pouco mais juntos com a palavra de Deus. E ele começa assim: Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. E a primeira lição que nós aprendemos é que esse grande sacerdote, Jesus Cristo, vive para sempre. Jesus tornou-se, em outras versões, a palavra garantia está como fiador de uma aliança superior. E o que é um fiador? É alguém que se torna responsável por outra pessoa, quer envolvendo algo material, quer envolvendo a sua própria vida. Então Jesus se coloca como esse fiador. Na função de fiador, Jesus é a garantia pessoal dos termos da nova aliança, assegurada com base em seu sacrifício perfeito. Então Jesus não se coloca somente como representante do seu povo, daqueles que creem, mas ele se coloca também como a garantia dessa nova aliança de Deus com o seu povo por meio de Cristo. Jesus é a garantia. Algum
tempo atrás, eu e a Cris fomos ao centro e fomos comprar uma mesa. Estávamos precisando de uma mesa. A mesa que a gente tem lá em casa, uma delas ela estava virando já uma cidade de cupins, né? Qualquer momento você sentava na mesa, ela esfarelava. Aí a gente jogou fora, eu falei, vou jogar fora isso aqui. Joguei fora a mesa e substituí a mesa por aquelas mesas de plástico, né? Aquelas mesinhas de plástico que o pessoal brincou, né? Mesa de truco, mas não é, né? Aquela mesinha de plástico branca. Aí a gente foi ao centro comprar uma mesa. Então vamos lá, passeando, e vai ali, vai aqui, vai lá. Achamos lá uma mesa que a gente gostou, vamos comprar. Aí o rapaz falou, a garantia dessa mesa é de 3 meses, mas você pode comprar aqui a garantia estendida. Olha que coisa boa. Quanto que é a garantia estendida? Quanto tempo vai se estender essa garantia? Mais 2 anos. Olha só, né? 2 anos. Quanto que é essa garantia? Aí ele me mostrou o valor. Aí não, vou ficar com a garantia de 3 meses mesmo, né? Que o Senhor cuide dessa mesa por mais tempo. Não preciso da garantia estendida não, muito caro. Dava quase o valor da metade da mesa a garantia. Falei, não quero pagar por isso não. E quando eu li esse versículo que diz que Jesus é a garantia, algo muito profundo veio ao meu coração. Jesus tornou-se a garantia estendida pela nossa salvação. E essa garantia não se estende por 2, 10, 20, 30, 40, 50 anos. A garantia que Jesus dá é eterna. Porque Ele se pôs como essa garantia. A garantia dessa nova aliança, a garantia da salvação não está em nós, está em Jesus. E ela vale por toda a eternidade. Jesus tornou-se o fiador e a garantia de uma aliança superior. Por que a aliança superior? Porque essa aliança superior é melhor que a velha aliança, que a lei, que os mandamentos. É uma aliança com base na vida e na obra de Deus em Cristo Jesus. E aqui então o autor aos Hebreus começa a estabelecer a comparação. Olha só o versículo 23. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. O sacerdócio, né, o sacerdote do Antigo Testamento ele era dado aos descendentes. Então, o sacerdote era todo aquele que era da tribo de Levi. Então, todo descendente da tribo de Levi era quem assumia o sacerdócio. Então, um sacerdote morria, outro da tribo de Levi assumia o sacerdócio. E por isso aqui no versículo 23 ele diz que muitos e muitos sacerdotes existiram, porque eles morriam e não conseguiam dar sequência ao ofício de sacerdotes. Mas Jesus, visto que vive para sempre ou eternamente, exerce um sacerdócio permanente. Então Jesus está diante do Pai, representando o povo escolhido de Deus, todos aqueles que creem, por toda a eternidade. Jesus morreu, mas ele venceu a morte, porque ele ressuscitou. O seu sacerdócio é eterno, é permanente. Por isso nós não precisamos mais de sacerdotes. Por isso nós não precisamos mais de sacrificar animais diante de Deus. Porque Cristo é o sacerdote eterno e permanece para sempre.
Jesus vive para sempre e seu sacerdócio é perpétuo, permanente, imutável, inviolável e inalterável. Mas nós temos uma segunda lição. A primeira, nós vimos que esse sacerdote, Jesus Cristo, vive para sempre. Ao contrário dos demais sacerdotes que morreram, vinha outro da sua descendência, morria e não conseguia dar sequência ao seu ofício, Jesus é o único que venceu a morte e vive por toda a eternidade. Mas a segunda lição que nós aprendemos é que Jesus vive sempre para interceder pelos que creem. Isso está ali no versículo 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Esse sumo sacerdote, muito mais elevado do que os outros, nos salvou definitivamente. E o que é definitivamente? Jesus nos salvou de todo o pecado. De todo o pecado. Todo o pecado. E a salvação de Jesus nos salvou de todo o pecado, mas ela também nos liberta da escravidão do pecado. Ela também não só nos libertou da escravidão do pecado, mas a salvação definitiva de Jesus Cristo nos salvou por toda a eternidade. É uma salvação definitiva. Isso nós só temos em Cristo. Mas a questão é, a salvação é definitiva para um povo específico. E quem é esse povo específico? É o que continua a dizer o versículo. Salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam-se de Deus. Aqueles que podem desfrutar de tamanha graça, de tamanha bênção, que é a salvação em Cristo Jesus, são somente aqueles que se aproximam de Deus por meio de Cristo. Como eu falei, a carta aos Hebreus foi escrita a um público judeu que estava confuso, estava vivendo pelos ritos, pela religiosidade. Mas o autor aos Hebreus então não fala e coloca aqui que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Jesus é o único caminho, é o único que pode estabelecer um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. Não há outro mediador que não seja Jesus Cristo. E como nós podemos aplicar isso às nossas vidas, irmãos? Não viva pelos ritos. Não viva uma falsa religiosidade. Domingo não pode ser toda a nossa vida cristã. Porque não é isso que nos salva. Não é isso que é a garantia da nossa salvação. Não é a quantidade de ministérios, não é estar na igreja no domingo, bonito, com a Bíblia. É um relacionamento verdadeiro com Deus por meio de Jesus Cristo. Ele é o único mediador. É Ele quem estabelece esse relacionamento com Deus. É somente por meio dele. Cristo nos salvou definitivamente. Cristo é o nosso mediador. E aqui está uma palavra que deve nos confortar. Cristo intercede por nós para sempre.
Aqui a ideia de interceder, meus irmãos e irmãs, não é que Jesus está ali negociando com Deus para que Deus não nos puna, para que Deus não fique irado conosco, não é desta forma. Mas Deus, Jesus está ali intercedendo por nós, nos dando a graça e a misericórdia de desfrutar de todas as bênçãos espirituais dadas pelo próprio Deus. Assim como Jesus intercedeu na oração de João capítulo 17, que é uma oração maravilhosa, assim Ele continua intercedendo por nós dia após dia, até que Ele venha. Jesus intercede por nós até que Ele venha. A salvação é algo consumado. Ele mesmo disse: está consumado. É algo acabado, pronto, definitivo. Mas Ele continua intercedendo por nós todos os dias. Porque Ele nos ama. Ele nos ama. Mas ainda nós aprendemos uma terceira lição. A primeira, Jesus, sacerdote, vive para sempre. A segunda é que Ele vive sempre para interceder pelos que creem. E a terceira lição é que Jesus é sacerdote e filho perfeito para sempre. E agora Ele vai fazer ainda mais uma comparação com o sacerdócio do Antigo Testamento. Veja só, a partir do versículo 26. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Aqui, meus irmãos, não é que o autor aos Hebreus está menosprezando tudo o que aconteceu no Antigo Testamento. O que o autor aos Hebreus vai nos ensinar é justamente ao contrário. É o que tudo aconteceu no Antigo Testamento apontava para Cristo. Quando você lê o Antigo Testamento, meus irmãos, com a perspectiva de que ali Jesus está, a tua visão da Bíblia vai mudar. A gente conversa aqui nos jovens às vezes, faz piada. A gente pode ler Gênesis, até ler Êxodo, mas chegou em Levítico, Números, é um monte de regra, um monte de lei, é um monte de não sei o quê. Mas brincadeiras à parte, quando você ler Levítico, ler Números, ler Êxodo, ler Deuteronômio, pensando que Jesus está ali e percebendo que Jesus está ali, a sua visão vai mudar. Porque o Antigo Testamento faz justamente isso. Ele aponta constantemente para o Messias prometido. Constantemente. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Não porque aquilo que foi feito na antiga aliança não vale nada, mas porque aqueles sumos sacerdotes, aqueles sacerdotes do Antigo Testamento eram pecadores, eram falhos, não eram perfeitos e não nos garantiam nada. Somente Jesus Cristo nos garante a salvação. Por quê? Olha só a natureza desse sacerdote. Ele começa a dar algumas qualidades, algumas características desse sacerdote. Primeiro, esse sacerdote é santo, separado de tudo que é corrompido, de tudo que é sujo desse mundo. Ele é santo. Aqueles sacerdotes do Antigo Testamento eram pecadores, filhos de Adão. Mas Jesus Cristo é santo. Segunda característica da natureza desse sacerdote, ele é inculpável. Ele não tem culpa alguma. Porque ele não tem falhas, não tem pecado.
Esse sacerdote, ele é puro. Em tudo que faz, em tudo que fala, em tudo que pensa, ele é puro. Não há uma mancha sequer naquilo que Jesus faz, fala e pensa. Aqueles outros sumos sacerdotes da antiga aliança eram impuros, pecadores. Jesus é separado dos pecadores, e aqui separado dos pecadores, meus irmãos e irmãs, não quer dizer que Jesus não tem comunhão conosco, ele é separado. Ele não consegue se relacionar conosco. Mas a ideia de separado é a ideia de que ele é um ser ainda muito mais elevado do que nós. Porque ele é santo. Ele não tem pecado. E ele só não tem pecado como Jesus não pode pecar. Porque ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Por isso ele é separado dos pecadores. E uma última característica da natureza desse Jesus, desse sacerdote, é que ele é exaltado acima dos céus. Esse sacerdote, e isso é muito lindo, Jesus, ao mesmo tempo que é sacerdote, ele é rei. Tanto que quando os judeus ouviam falar sobre um Messias, eles esperavam 2 Messias. Por quê? Um Messias que era rei e um Messias que era sacerdote. Mas Jesus era os 2. Jesus é sacerdote e Jesus reina, está acima de tudo e qualquer coisa. É por isso que ele é um sumo sacerdote perfeito. É por isso que ele é o único que pode nos representar da maneira como Deus quer, da maneira como Deus exige, porque ele é santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus e porque ele é eterno. Versículo 27. Qual é a natureza daqueles outros sacerdotes? Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Aqueles sacerdotes tinham que oferecer sacrifícios diariamente. Porque eles pecavam todos os dias. Mas Jesus, como grande sumo sacerdote, perfeito, foi à presença de Deus uma única vez e entregou o mais excelente sacrifício, definitivo, perfeito e completo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Eu falei que Jesus, ao mesmo tempo, ele é rei e sacerdote. E aqui nós vemos uma outra verdade maravilhosa. Ao mesmo tempo que Jesus é sacerdote, ele é o sacrifício. Quando o sacerdote do Antigo Testamento ia à presença de Deus, ia oferecer um sacrifício no templo, o que ele levava? Um cordeiro. Um cordeiro que devia ser perfeito, sem nenhum osso quebrado. E Jesus é o sumo sacerdote que vai à presença de Deus e leva o cordeiro. Ele leva o cordeiro. Mas quem é o cordeiro? Ele mesmo é o cordeiro. O mais excelente sacrifício. Ele se ofereceu. Foi voluntário. Foi por obediência ao Pai, por amor a mim e a você, que Jesus Cristo se colocou diante da presença de Deus como sumo sacerdote, o único que podia nos representar, porque era santo, inculpável, puro, separado dos pecadores,
exaltado acima dos céus, mas ele também ofereceu a si mesmo como sacrifício, porque ele era o Cordeiro perfeito. Não é à toa que um homem de Deus olha para ele e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Jesus poderia e fez o sacrifício perfeito. Versículo 28. Qual é uma outra característica desses sacerdotes do Antigo Testamento? Pois a lei constituiu, a lei, os mandamentos, a lei de Moisés, sumos sacerdotes, homens que têm fraquezas, homens fracos. Arão era sumo sacerdote. E nós vemos lá no capítulo 32 de Êxodo, que ele, como sumo sacerdote, fala para o povo tirar os brincos, os adornos, para fazer o quê? Um bezerro de ouro. Um ídolo. Era um homem fraco, pecador. Os filhos dele, Nadab e Abiú, Levítico capítulo 10, oferecem fogo profano a Deus, tentam adorar a Deus da maneira deles, porque eram homens fracos, pecadores, idólatras. E a lei constituiu esses homens fracos, não porque a lei é imperfeita, mas porque aqueles homens eram pecadores. E aqueles homens, aqueles sumos sacerdotes, em seu ofício, mais uma vez eu repito, estavam apontando para o verdadeiro sacerdote que viria. Tudo que foi feito no Antigo Testamento aponta para Cristo. E olha a sequência do versículo. A lei constituiu sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Aqueles homens eram fracos, pecadores, que por meio da graça e da misericórdia de Deus, porque a graça também existe em toda a Escritura, por meio da graça e da misericórdia de Deus, foram escolhidos pela lei para exercerem o ofício de sacerdotes. Mas Jesus foi pelo juramento. E que juramento é esse? Salmo 110, versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse é o juramento pelo qual Jesus se tornou sumo sacerdote. E o livro de Hebreus vai sempre repetir, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? É um ser misterioso também. Muito interessante. Como eu falei, os sacerdotes eram da tribo de Levi. Mas Jesus é o sumo sacerdote que não tem pai, não tem mãe, não vem da tribo de Levi. Não que Jesus não teve pai, não é nesse sentido, mas que Jesus tem um sacerdócio que está acima daquele sacerdócio da tribo de Levi. Assim como Melquisedeque, lá em Gênesis 14, não teve descendência. E Abraão, quando olhou para Melquisedeque, ofereceu o dízimo de tudo que ele tinha. E Melquisedeque o abençoou. Assim é Jesus, que tem um sacerdócio acima de todos aqueles outros sacerdotes que existiram,
porque ele é santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ele é eterno e ele foi sacerdote constituído por meio de um juramento, não por meio da lei, mas por meio da própria palavra de Deus. E por isso Jesus pode e fez. Jesus foi à presença de Deus. Lá no Antigo Testamento, o tabernáculo, o Santo dos Santos, representava a presença de Deus. Jesus foi à presença do próprio Deus, como sacerdote perfeito, oferecer o mais excelente sacrifício para nos salvar. E o que é mais lindo, o sacerdote do Antigo Testamento, isso está lá em Êxodo 28, ele tinha uma roupa toda especial, feito de linho fino, ouro, pedras preciosas. E aquela roupa refletia exteriormente um aspecto de beleza, de pureza e santidade, mas aqueles homens interiormente ainda assim eram pecadores. E nessa roupa do sacerdote, isso você pode ver em Êxodo 28, leia quando chegar em casa. O sacerdote tinha em seus ombros o nome das 12 tribos de Israel. 6 aqui, 6 aqui. E ele também levava no peitoral da roupa pedras preciosas, 12 pedras preciosas que representavam também cada tribo de Israel. Isso era para evidenciar ainda mais o sacerdote como representante de Deus. Então ele levava o nome das 12 tribos nos ombros e no peito, no coração. Jesus como sumo sacerdote, quando se colocou na presença de Deus, lá na cruz do Calvário, estava levando sobre os seus ombros não somente os nossos nomes, mas os nossos pecados. Os nossos pecados. O meu pecado. Ele se ofereceu como sacrifício, não para pagar o seu pecado, o pecado dele, mas os meus pecados, os nossos pecados. Ele, como representante, foi diante de Deus voluntariamente oferecer o mais excelente sacrifício para nos salvar. E é isso que nós estamos lembrando nessa noite, meus irmãos. Quando Jesus fala, fazer isso em memória de mim, é disso que nós precisamos lembrar. De que Jesus foi voluntariamente à cruz, nos representando, levando sobre si as nossas transgressões. E é por isso que nós podemos hoje celebrar a ceia do Senhor, porque Ele garantiu a vida e a vida eterna. Ele está diante do Pai, intercedendo por nós, todos os dias até que Ele venha. Amém? Deus te abençoe. Joso.
queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, do 23 em diante. Lá diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E ele continua: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Certa vez eu acabei ouvindo uma pessoa falando sobre a ceia do Senhor, sobre um domingo de ceia. E todos nós sabemos, aqui na nossa igreja fazemos todo o primeiro domingo. E essa pessoa falou assim: domingo eu não vou na igreja porque é ceia. E essa pessoa decidiu não tomar a ceia porque não queria, talvez, pecar contra o corpo e contra o sangue. Mas depois do que ouvimos, nessa noite, depois de tudo que sabemos, que Cristo levou sobre si todos os nossos pecados, e a todos. Então, o momento que eu decido que talvez não vou tomar a ceia, porque eu não quero julgar, como diz aqui no versículo, a gente, para eu examinar-se, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação, não querendo se condenar, faz com que o sacrifício de Cristo seja menor que o seu pecado. Faz com que o sacrifício de Cristo não tenha importância sobre talvez um pecado de estimação, ou alguma dificuldade, ou algum atrito com o irmão. Quando eu decido não tomar a ceia porque tem alguma coisa de errado, tem algo de muito sério, de muito errado com a minha vida. Foi um sacrifício, foi algo muito doloroso, vergonhoso. Tentaram me envergonhar, o meu Deus. Tentaram envergonhar o meu Senhor, o meu Jesus, naquela cruz. E não conseguiram. E o meu pecado, Ele levou e está lá naquela cruz. E que eu e você, a gente reflita sobre cada vez que eu e você formos tomar a ceia, ou não somente quando a gente vier aqui no primeiro domingo do mês tomar a ceia, que eu e você devemos nos examinar dia após dia, para saber o que eu tenho feito com o sacrifício que Jesus fez na cruz por mim. Certa vez no retiro de jovens a gente estava comentando e falando, e toda vez que eu peco, toda vez que eu caio na mesma dificuldade, a gente comentando, é como se eu fosse lá e desse mais uma martelada num daqueles pregos. É como se eu fizesse doer mais ainda, porque Ele levou, naquela cruz todos os meus pecados, todos.
Então, que você não venha nos examinarmos somente no dia da ceia, mas que eu e você venha examinarmos dia após dia, né? Que o tomar a ceia seja algo da minha mente, da sua mente, que a gente lembre do Senhor até que Ele venha e proclame a sua vinda. E que eu e você, reflitando, né? Venha estar refletindo sobre o sacrifício, sobre o que Ele fez. Ele levou sobre si. E que a gente possa estar dando o devido valor a isso. Amém? Queria convidar você a ficar em pé. Vamos cantar uma música agora. E você pode estar nesse tempo examinando-se. E se há algo que você precisa pedir perdão ao Senhor, faça durante essa música. Se há algo que você precisa fazer com algum irmão aqui, faça agora. Se o irmão não está aqui, você coloque no seu coração de acertar com esse irmão, mas tome a ceia dignamente. Enquanto a gente canta essa música, você pode estar fazendo essa reflexão.
chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Senhor, nós te louvamos e agradecemos, Pai. Impressionante, Deus, o seu amor para conosco. Muitas vezes temos pecado, temos caído no mesmo erro, temos escorregado no mesmo lugar, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, que o teu Santo Espírito nos fortaleça, nos dê sabedoria, Pai, de como se livrar, Pai, dessas dificuldades que nos rondam, que tentam nos destruir, que tentam nos afastar do Senhor, Pai. E de que maneira nenhuma a gente venha deixar de participar de uma ceia, de deixar de participar de um culto, ou se afastar do Senhor por algum pecado ou alguma dificuldade, Pai. Porque o Senhor levou sobre si todas as nossas dificuldades, todas as nossas transgressões e todos os nossos pecados. Não é só o nosso nome que está escrito. Que o Senhor nos ajude, dia após dia, a nos examinar, a eliminar, Pai, toda e qualquer dificuldade que a gente venha estar passando. E mostrar para o nosso problema, para o nosso pecado, para a nossa dificuldade, o tamanho que o Senhor é, o tamanho do nosso Deus. E que essas coisas são insignificantes, são mínimas, mediante ao seu sacrifício lá na cruz, Pai. Estamos aqui nessa noite para glorificar e honrar o teu nome, para proclamar o teu sacrifício lá na cruz, em favor dos nossos pecados. Foi o Senhor que nos deu vida, é o Senhor que nos dá certeza da eternidade. O Senhor é a nossa garantia eterna, Pai. É uma garantia que não vence. E que eu e meus irmãos, a gente possa estar valorizando isso, em nome de Jesus, Pai. Amém. Podemos comer o pão e tomar o cálice. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um de vocês essa semana, que os acompanhe, que derrame da sua paz sobre cada um de vocês, aonde quer que vocês estejam, que nós estejamos, que possamos ser uma testemunha viva do Senhor, que eu e você possamos proclamar a vitória do Senhor Jesus sobre aquela cruz. Amém? Deus abençoe a todos, uma ótima semana. Salvador chegou, acolha a terra o Rei, ó vós nações, a Ele só. Contentes vos rendei, contentes vos rendei. Ó sim, contentes vos rendei. Ao mundo as novas proclamai, que já raiou
Jesus, nasceu o Rei Jesus, nasceu, nasceu o Rei Jesus. Venceu a morte, a dor, baniu a maldição. As bênçãos vêm do Redentor,